A paz do Senhor, povo de Deus, querido irmão, querida irmã, querido professor, querida professora, querido aluno da nossa EBD Expositiva. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aleluia. Estamos na lição de número 9. Lição essa que tem como título Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Glória a Jesus. Nossa lição, queridos irmãos, tem no seu texto áureo, lá em Gênesis 25, 23, e uma observação. Na sua revista vai estar escrito Gênesis 27 e 23, mas vocês corrijam aí. Acredito que foi um erro de digitação, mas esse texto que iremos ler, ele está no capítulo 25 e no versículo 23 do livro do Gênesis, não no 27. Glória a Deus. E está constituído também da nossa verdade prática e nós iremos fazer a apresentação da nossa lição. Mas antes de tudo isso, eu te peço, te inscreve aqui no canal, deixa teu like, curte, comenta, compartilha, deixa aqui a tua pergunta. Aleluia! Nós precisamos chegar aos 1000 inscritos e com a tua ajuda nós chegaremos e cresceremos juntos na graça e no conhecimento. O teu like é muito importante, o teu comentário é muito importante, o teu engajamento é muito importante. A tua pergunta, deixa ela aí, que na medida do possível nós iremos te responder. Ativa também o sininho das notificações para que você seja avisado quando nós lançarmos mais vídeos. Glória a Deus. Agora, sem enrolação, vamos para a lição. Texto áureo da nossa lição, como eu já falei, está em Gênesis 25 e o versículo 23. 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. Glória a Deus. Verdade prática da nossa lição vai nos dizer o seguinte: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. Fazendo uma breve apresentação da nossa lição, queridos. A nossa lição ela tem como objetivo 3. Primeiro, enfatizar que o nascimento de Esaú e Jacó foi resposta das orações de Isaque. Segundo objetivo é mostrar que Esaú fez pouco da sua primogenitura e a vendeu. E, por fim, o terceiro objetivo da lição é expor que Rebeca induziu Jacó ao pecado. Aleluia! A palavra-chave da nossa lição é conflito. E vamos fazer a exposição da nossa lição. Como já venho falando, sempre nós aqui fazemos a exposição do texto áureo, da verdade prática, da palavra-chave, tópico a tópico, subponto a subponto. Então, prepara a tua caneta aí, anota, para você separar os seus subsídios, para agregar e acrescentar na lição que tu irás ministrar na escola bíblica dominical. Fazendo uma exposição aqui, nesta verdade prática, meus amados, nós já vimos aí, já podemos ver aqui, que já há uma promessa a Rebeca, né? Acerca de seus 2 filhos ali no ventre. Deus já faz uma promessa a Rebeca, mas a história se repete e ela tenta, como Sara fez, ajudar a Deus. Ela tenta dar uma ajuda para que a promessa se cumpra, para que o maior sirva ao menor pela ajuda humana. E vamos ler que não era necessário que isso fosse feito. Aleluia! Vamos para a nossa verdade prática, que ela nos diz o seguinte: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. E eu tenho uma coisa aqui para dizer muito importante aos irmãos, às irmãs que são pais, que a predileção, ou seja, ter um filho predileto, né, está de forma errada. A predileção de Isaque e Rebeca por seus filhos
gerou sérios problemas na família. Isaac, né, ele favorecia a Esaú, enquanto Rebeca favorecia a Jacó. Em Gênesis 27, esta divisão familiar abriu espaço, entendam bem, abriu espaço para uma sequência de pecados e conflitos. A predileção dos pais pelo filho, tinha Esaú como predileto, Isaac. E Rebeca, ela tinha a Jacó como predileto. E isso gerou uma consequência de pecado e conflitos familiares. E nós vamos ver aí no decorrer da nossa lição quão foi danoso essa predilação, ter um como predileto, ter um como mais queridinho. A gente pode ter até mais afinidade com um ou outro menos, mas não tornar isso explícito, não tornar isso forte acerca de tê-lo como predileto. Eu amo mais a ele, eu gosto mais desse. Não, isso é um erro danoso que pode acarretar muitos pecados e conflitos. A nossa palavra-chave, ela vai falar sobre conflito. E o que é conflito? É o choque entre ideias, interesses ou vontades diferentes entre pessoas ou grupos. Isto é conflito. Ele surge quando há oposição e pode gerar tensão, mas também leva a mudanças e a soluções, dependendo do quanto você saiba lidar com o conflito. Você pode até tirar uma situação proveitosa do conflito, mas se você não souber lidar, você pode causá-lo uma situação muito danosa. O que foi a ocasião aqui da predilação de um ou outro filho, houve uma consequência danosa, o conflito que eles, os pais de Esaú e de Jacó, criaram no âmbito familiar. Aleluia. Vamos agora para o nosso primeiro tópico da nossa lição, e tem como título Os Filhos de Isaac. Glória a Deus. Subponto primeiro, Isaac ora por um filho. Gênesis 25, 21, nós encontraremos esta referência. Como Sara, Rebeca também era estéril. Pai e filho foram igualmente provados quanto à promessa de que seria um pai de multidões. Isaac era um homem de fé e suplicou ao Senhor por um filho. Ele, assim como seu pai, tinha um relacionamento com Deus e não orava somente nos momentos de aflição e dor. Certamente percebeu que seu pai, no seu coração, não seria algo natural. Aleluia. E sim, uma ação extraordinária, um ato sobrenatural de Deus. Então, ele orou insistentemente, até que o Senhor decide conceder-lhe um filho, cumprindo assim a promessa que foi feita ao seu pai e a ele. O nascimento de Esaú e Jacó foi uma resposta à oração e à fé de Isaac. Glória a Deus. Porém, Rebeca, assim como Sara, era estéril. Isaac teve que pedir a Deus o próximo filho da promessa, aleluia, cuja descendência o Redentor um dia nasceria. Agora vamos entender como parâmetro, né, as duas situações de esterilidade e oração na Bíblia acerca desses dois casais, Sara e Abraão, Rebeca e Isaac. Glória a Jesus. Sara e Abraão. Vamos ver aqui. Problema: Sara estéril. Situação: idade avançada, humanamente impossível. Qual foi a ação? Abraão confiou na promessa de Deus. Intervenção: Deus cumpriu sua palavra. E o resultado? Nascimento de Isaac.
Vamos ver agora Rebeca e Isaac. Problema: Rebeca estéril. Situação: casamento sem filhos. Qual foi a ação? Isaac orou ao Senhor. Intervenção: Deus respondeu à oração. Resultado: nascimento de Esaú e de Jacó. É semelhantemente na história dos dois patriarcas, do pai e do filho, e de suas respectivas esposas. Semelhante, coisas muito semelhantes que aconteceram com eles. Subponto de número 2 da nossa lição falará sobre Rebeca fica grávida. Deus atendeu às orações de Isaac e Rebeca foi curada da sua infertilidade. Ela logo percebeu que sua gravidez era diferente, pois os bebês lutavam no seu ventre. Por isso, decidiu consultar ao Senhor. Essa referência nós encontraremos em Gênesis 27 e o versículo 22. Então, o Eterno lhe fala: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. Não era costume o mais velho servir ao mais moço. Na cultura judaica do Antigo Testamento, o filho mais velho tinha o direito da primogenitura, a precedência sobre o mais novo. Deus, porém, é soberano e está acima dos padrões ou costumes culturais. Glória a Deus. E nós podemos ver aqui, sobre essa gravidez de Rebeca, quem são os 2 povos no ventre de Rebeca. Vamos entender? 2 nações há no teu ventre, 2 povos. É assim que está no começo do texto, não é isso? Do capítulo 23. Então, vamos entender primeiro essas 2 nações. Aleluia! Os 2 povos. Esaú deu origem ao povo edomita, aos edomitas. Glória a Deus. Jacó deu origem ao povo de Israel. Aleluia. Então aí, 2 nações nasceram desses 2 irmãos. Os edomitas, que foi oriundos de Esaú, o povo de Edom, e os israelitas, oriundos de Jacó, que tem mais na frente o seu nome mudado para Israel. Aleluia! Os 2 povos, para que os irmãos entendam, são Israel, Jacó, e Edom, Esaú, que já estavam em conflitos dentro do ventre. Outra palavra que está no texto: o maior servirá ao menor. Ainda no versículo 23 do capítulo 25 de Gênesis. Segundo o costume, o mais jovem, melhor dizendo, entre os irmãos, serve ao mais velho. Nesse caso, porém, Deus inverte essa normativa. Deus, ele inverte essa norma. Ele declara que o maior servirá ao menor. Isso nos mostra que nosso papel no propósito divino não vem pelo desenvolvimento natural, mas pela graça e vontade de Deus. Aleluia. Pelo desenvolvimento natural, não era para proceder dessa forma, mas pela graça e pela soberana vontade de Deus, a ordem foi trocada. Aleluia. Vamos para o terceiro subponto do tópico primeiro. Glória a Jesus. O terceiro subponto vai falar sobre o nascimento dos gêmeos. Quando Isaac tinha cerca de 60 anos, Rebeca deu à luz 2 filhos gêmeos. Sua gravidez
foi uma bênção divina e também um evento singular, pois é a primeira vez na Bíblia em que se registra uma gestação em um parto múltiplo. O primeiro bebê a nascer recebeu o nome de Esaú, que significa peludo. Segundo o costume, ele teria o direito à primogenitura. O segundo filho nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, ao qual foi dado o nome de Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar. Temos essa referência aí em Gênesis 25, dos versículos 24 a o 26. Rebeca, ela foi talvez a primeira mulher a saber de antemão que estava grávida de gêmeos sem a necessidade de um ultrassom, né? O próprio Deus revelou a ela que duas nações estavam ali dentro dela e que estava já em conflito essas duas nações, né? E dois povos sairiam ali das suas entranhas. Então ela foi, se não a primeira mulher, acredito eu, a ter, né, essa duplicidade de filhos em sua gestação revelada. Então vamos entender aqui sobre algumas características de Esaú e de Jacó. Algumas características desses dois irmãos. Esaú, que tem o seu nome, significa peludo, lutava com o irmão desde o ventre. Vamos primeiro para Esaú. Ele lutava com o irmão desde o ventre. Saiu primeiro. Então, ele foi o primogênito. Saiu primeiro. Era o primogênito, direito de herança e bênção. O primogênito, ele tinha direito à herança e à bênção. Outra característica, Esaú, como eu já falei, peludo ou áspero. E Isaac amava ele. Ou seja, o seu pai tinha ele como filho predileto. Vamos agora para algumas características de Jacó, que o seu nome significa aquele o que segura pelo calcanhar, ou seja, suplantador. O nome suplantador significa aquele que segura pelo calcanhar, ou aquele que segura o calcanhar. Também lutava desde o ventre. Deus disse que o maior serviria ao menor. Esse ainda tem uma característicazinha a mais, né? Saiu depois segurando o calcanhar do irmão. Outra característica, não era primogênito, mas desejava a primogenitura e a bênção do seu irmão mais velho. E Jacó, que o seu nome é suplantador, aquele que segura o calcanhar. E Rebeca, sua mãe, o tinha como predileto. Gostava mais dele, o amava mais. E nós vamos entender o porquê essa predileção, tanto de Isaac com Esaú, quanto de Rebeca com Jacó. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o tópico de número 2. Esaú vende sua primogenitura. Glória a Deus. O primeiro subponto desta lição, ela vai nos dizer que preferências entre filhos. Agora vamos entender a predileção, porque os pais aqui tinham um e o outro predileto. Vamos entender agora, né? A predileção dos pais traz sérios prejuízos emocionais para os filhos e a família de um modo geral. Isaac gostava mais de caça e talvez por isso amasse mais a Esaú, que era caçador e seu primogênito. Rebeca amava mais a Jacó,
que era mais caseiro e gostava de cozinhar. A atitude de Isaac e Rebeca em relação aos filhos não foi correta. Os pais devem ter mais afinidade com um filho, mas devem demonstrar amor e respeito por todos. No caso aqui, por ambos, né, deles dois. A preferência por um dos filhos causa ciúmes, divisões, problemas com a autoestima e a disfunção familiar. É isso que é danoso. Você ter um filho predileto é danoso. Você expor que aquele filho é mais predileto é danoso. Você expor que tem mais amor, que tem mais carinho, que gosta mais de um ou de outro, é danoso. Tudo isso você causa aqui, ó, ciúmes, divisão, problemas com a autoestima e disfunção familiar. Vejam quão danoso é isso. E aqui, ó, a gente vai entender essa predileção deles, né? Isaac amava Esaú. Motivo: Esaú era caçador. Isaac gostava de caça. E principalmente caça para comida. Rebeca amava Jacó. Motivo: Jacó era caseiro, mais próximo da conveniência, mais próximo a ela. Ajudava ela nas coisas de casa. Então, ela gostava mais de quem? Jacó. Isaac gostava mais de quem? Esaú. Por quê? O próprio Isaac era um caçador e Esaú teve essa veia dele, né? De caça. Era caçador também. Então, ele era o predileto de Isaac. E Jacó era o predileto de Rebeca. Aleluia. Vamos para o subponto de número 2. O valor da primogenitura. Nos tempos do Antigo Testamento, o filho primogênito desfrutava de direitos que os outros não tinham. Não podemos nos esquecer de que Deus requereu os primogênitos para si quando mandou uma das pragas no Egito. Era um direito do primogênito exercer a liderança espiritual e familiar. Ele também recebia uma porção dupla na herança. E temos essa referência bíblica lá em Deuteronômio 21 e o versículo 17. Mas a herança do primogênito consistiu em, e a gente vai entender algumas coisas aqui, que eu aqui alenquei para os irmãos. Liderança na adoração a Deus e chefe da família, ou seja, toda a adoração que a família fazia, toda a reverência que a família fazia, o primogênito na ausência do pai, ele era quem era o líder. Aleluia. Ele liderava, conduzia a adoração, o sacerdócio, né, da sua casa. Ele era o principal sacerdote do seu lar. Era o primogênito. E também era o chefe da família. Outra, uma dupla porção na herança paterna. O primogênito, ele tinha porção dobrada. Ele ganhava mais do que os outros herdeiros. Para ele, que era o primogênito, ia ser o chefe da família, ia ser o chefe espiritual. Ele tinha direito à porção dobrada. Terceiro, o direito à bênção do concerto, conforme Deus prometeu a Abraão. A bênção da aliança era dele. A bênção da aliança que Deus prometeu a Abraão era do primogênito de Isaac, iria passar para este primogênito. Então vamos entender que o fato de Esaú vender sua primogenitura, dá para a gente entender isso agora, vê bem. O fato de Esaú vender sua primogenitura revela o pouco valor que ele dava às bênçãos de Deus. Ele não se importou e ele sabia de tudo isso. Ele sabia o valor que
tinha em ser primogênito, o valor que tinha de receber a bênção como primogênito do seu pai, do patriarca. Ele sabia deste valor, mas ele não deu a mínima, ele não deu muito valor a isso. Aleluia. Subponto de número 3, do tópico 2. Esaú vende seu direito à primogenitura. Jacó preparou espertamente um prato saboroso. Quando seu irmão chega exausto do campo, pede que lhe deixe comer. Então Jacó diz que ele só poderia comer do ensopado se lhe vendesse sua primogenitura. Esaú, com muita fome, não hesita em vender seu direito. Vender o direito de primogenitura por um prato de ensopado demonstrou quão pouco ele valorizava esse direito. Na verdade, uma bênção de Deus que garantia as promessas do concerto do Senhor com Abraão. Ele não se importou. Ele sabia do valor, mas ele não deu importância ao peso que tinha em tudo isso. Entendam bem que o que Esaú fez, olhem, Esaú não deu valor à sua primogenitura, porque colocou as necessidades imediatas acima das bênçãos. A necessidade de se alimentar nele, ele colocou acima da bênção. Ora, não tinha, a gente vê no texto que não era na hora de escassez de comida. Ele poderia ter pensado, não, isso significa muito para mim. Isso significa muito para o meu pai. Né? É a continuidade das bênçãos, da aliança, do pacto que Deus fez com Abraão, meu avô. Então eu vou dar continuidade a isso. Não, eu não vou vender não, o que é isso? Eu vou comer daqui a pouco. Mas ele não pensa, ele colocou a sua necessidade imediata acima da bênção. Outra coisa que ele fez, Esaú enganou a si mesmo em seu estado de debilidade física. O pecado sabe como enganar. O pecado, ele sabe como enganar, ele sabe como engodar, ele sabe como iludir, ele sabe como induzir. E aí, a sua debilidade física, que foi a fome, cegou o seu entendimento. E ele, com fome, está vendido. Vendi para cá. E assim ele fez. Outra coisa, Esaú mostrou-se indiferente para com os valores espirituais e econômicos de seu direito de primogênito. Ou seja, tudo que ele iria ganhar, a bênção dobrada, que é o valor econômico que eu citei, e o valor espiritual, que tinha na promessa, no pacto, no concerto que Deus fez com Abraão. Ele não deu valor aos valores espirituais e econômicos que a primogenitura carregava e que era dele. Glória a Deus. Então veja como é danoso, meus irmãos, a gente não obedecer, não dar valor às coisas que Deus proporciona para nossas vidas, né? Tópico de número 3. Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaac manda Esaú preparar um guisado. Este é o primeiro subponto do tópico de número 3. Isaac já estava com a idade avançada e não enxergava mais direito. Ele sabia que morreria em breve, então ele pede a Esaú, seu filho querido, que lhe prepare uma comida saborosa. Depois de comer, Isaac pretendia abençoar Esaú antes de sua morte, pois não queria perder mais tempo. Rebeca escuta a conversa do pai com o filho e elabora um plano mentiroso para que seu filho amado
recebesse a bênção do pai no lugar do irmão. Rebeca não teve nenhum pudor em induzir o filho a mentir e enganar o próprio marido e pai dos seus filhos. Ela pagou um preço muito alto por sua atitude, pois seu filho teve que fugir de casa e ela nunca mais o veria novamente. Olha aí o dano que ela causou com induzindo o filho ao pecado, à mentira, ao engano, a enganar o seu próprio pai. Para que a minha alma te abençoe. Esta foi a frase que Isaac ele diz a Esaú, né, que depois da comida, né, eu vou te abençoar para que a minha alma te abençoe. Isaac parece ter se esquecido, quando ele resolve, né, abençoar a Esaú, ele parece ter se esquecido da mensagem de Deus, da mensagem que Deus ele fala de que Esaú serviria a Jacó. Parece que ele tinha esquecido disso. Pois bem, dois fatores aí me levam a entender, né, que ele tenha se esquecido por estar muito velho de idade e também por ter Isaac, ter Esaú como predileto. Então eu acho aí que essas duas questões foi o que fizeram ele não lembrar que a promessa, a mensagem dita foi: o maior servirá ao menor. Entendam bem, né? Então, acredito eu que ele esqueceu por conta disso. Por isso que ele resolve abençoar. E ele diz: para que minha alma te abençoe. A quem? A Esaú. Além disso, ele não levou em conta o fato de Esaú ter se casado com duas mulheres incrédulas, duas mulheres que eram religião pagã. Ele não levou conta disso. Então, como se da minha descendência vai ser gerada multidões de nações, tá? Do meu pai que passou para mim, que vai passar para o meu primogênito, e o meu primogênito se casa com duas mulheres pagãs. Ele não se atentou a isso também. Acredito eu, ainda digo mais, por conta de velhice, né, de velho e de idade, e pela predileção por Esaú. Isso aí, ó, cegou o entendimento dele e passa desapercebido. O erro de Isaac, qual foi? O erro de Isaac foi agir segundo a vontade dele próprio, não seguindo a vontade de Deus. Ele seguiu a sua própria vontade, a vontade dele, embora ele tenha sabido que o maior serviria ao menor, mas a vontade dele, ele colocou acima da vontade de Deus e agiu dessa forma. Quando nós colocamos a nossa vontade na frente ou acima da vontade de Deus, nada dará certo. Tende a dar errado sempre. Sempre dará errado. Aconteceu com seus pais. Aconteceu com Sara, que para tentar ajudar a Deus, entregou a sua serva Agar a seu pai Abraão. E o que nasceu? Um filho sem ser da promessa, sem ser da vontade de Deus. Um filho da ajuda humana. Então, o erro de Isaac, que Isaac comete, é semelhante ao dos seus pais. Ele colocou a sua vontade acima da vontade de Deus. O desejo dele era que verdadeiramente Esaú, mesmo sabendo que o maior serviria ao menor, mas o desejo dele era que Esaú fosse o primogênito e recebesse a bênção do concerto. Aleluia. Subponto do terceiro tópico, segundo subponto. O plano de Rebeca.
Rebeca arquitetou um plano desonesto para mudar a situação. Com astúcia, ela chamou Jacó e lhe disse que ouvira seu pai pedir a Esaú que fizesse um guisado saboroso para que ele comesse e o abençoasse. Rebeca pede a Jacó que ele vá buscar 2 bons cabritos e diz que ela vai fazer deles um guisado saboroso para o esposo, como ele gostava. Diz a Jacó que ele teria somente que levá-lo até seu pai. Então Jacó diz à sua mãe que o plano não daria certo porque seu irmão Esaú era peludo e ele liso. Ele sabia que seu pai iria apalpá-lo e que enganá-lo não seria tão fácil. A princípio, Jacó resistiu ao mau conselho de sua mãe, mas acabou cedendo ao seu plano carnal, que haveria de trazer tantas consequências mais para si e para a sua família. Ó, aí o quão é danoso, tá vendo? Isaac foi enganado e abençoou a Jacó, mas trama enganosa foi descoberta. A trama enganosa foi descoberta. Aleluia! Esaú ficou revoltado e angustiado a ponto de querer matar Jacó. Esse triste episódio nos mostra que a predileção, a mentira e o engano prejudicam o relacionamento familiar. Veja aí que apenas não causou um conflito, mas causou uma guerra, uma discórdia. Os irmãos ficaram inimigos. Um queria matar o outro. Olha o dano que isto causou aos dois. Olha o dano. Eu aqui, até aqui mencionei aqui, eu marquei algumas coisas para os irmãos entenderem o plano, né, das duas mães, tanto de Sara quanto o de Rebeca. Este plano foi marcado por astúcia e manipulação, por meios enganosos para garantir que Jacó recebesse a bênção do concerto. Sara e Rebeca, ajuda a Deus. Vamos lá. Sara tentou cumprir a promessa, entregando Agar para Abraão. Agiu com impaciência. Não esperou o tempo de Deus. Gerou conflito e divisão familiar. E qual é a lição que tiramos de Sara? Não antecipar o plano de Deus. Vamos para Rebeca. Planejou engano para Jacó receber a bênção. Ela planejou e enganou, né? Ela planejou o engano todinho para Jacó receber a bênção. Agiu com manipulação. Não confiou no modo de Deus operar, de Deus agir. Gerou conflito e separação familiar. Jacó foi embora com medo de Esaú. Foi morar longe. Foi morar lá, na casa do tio, na casa de Labão. Ele teve que fugir porque seu irmão queria atentar contra a sua vida. Que lição podemos tirar com isso de Rebeca? Não usar meios errados para cumprir promessas de Deus. Não errar meios errados para cumprir promessa. Nem só de Deus, irmão. Qualquer tipo de promessa. Usar meio errado é errado. Né? É errado. E aí tem as duas lições que nós podemos tirar dessas duas mulheres que cometeram, né, suas falhas, seus erros, e que foi danoso para suas famílias. Subponto de número 3, do tópico 3, para finalizarmos a nossa lição. As consequências dos atos de Jacó. E consequências
foram essas. O Senhor já havia dito que Esaú serviria a Jacó. No entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus, nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Movido pela ansiedade e pela influência materna, preferiu agir por conta própria e recorrer à mentira. Sua atitude lembrou a precipitação de Sara quando tentou ajudar o plano divino ao entregar Agar a Abraão. Assim como no caso de Sara, a falta de confiança trouxe consequências danosas que marcaram sua história. O filho de Isaac enfrentou uma dificuldade após outra, até que, por fim, admitiu: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Nós temos essa referência maravilhosa dessa frase lá em Gênesis 47 e o versículo de número 9. Queridos e amados irmãos, mais uma vez aí, nós vemos que, humanamente falando, quando o natural quer agir para realizar plano espiritual, plano divino, não dá certo. A promessa que Deus prometeu para mim, para você, se cumprirá. Não devemos ajudar a Deus. Devemos sim fazer a nossa parte, como? Em intercessão, em oração, em jejum, em busca, em reverência, em obediência. É isso que nós devemos fazer. Isso nós estamos ajudando a quem? A nós mesmos, a esperar em Deus. Mas tentar ajudar a Deus com planos facciosos, com mentira, com engano, nunca dará certo. Nunca. Porque o plano espiritual, o extraordinário de Deus, não depende da nossa força, não depende da minha e da tua ajuda. Aleluia. Depende sim da minha fé, da minha devoção, da minha busca, da minha entrega para Ele. Depende disso, não da minha força humana. Aleluia. Então, não queira nunca fazer com que o natural sobressaia sobre o espiritual. O plano dá errado. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Não tente dar ajuda a Deus. Glória a Jesus. Queridos, ficamos por aqui com a nossa lição de número 9, lição desta semana. Espero que tenhamos uma excelente aula na nossa Escola Bíblica Dominical. A você, professor, a você, professora, a você, queridos alunos, recebam essa palavra no teu coração e ser tu uma bênção para a glória de Deus. E que Deus vos abençoe.